Diz assim: mas buscai primeiro o reino de e a sua. Buscai primeiro o reino de e a sua, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Senhor, essa é a tua palavra para hoje, é o que tem para comer, Senhor. Fala conosco, ó Deus. Não sei por quantas quartas-feiras estaremos aqui, mas, ó Pai querido, eu quero determinar, em nome de Jesus, que nessa primeira, o Senhor venha nos fazer compreender e entender o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor pensa ao nosso respeito, Senhor. Deus, eu oro, ó Pai querido, humildemente. Dá aplauso ao Senhor Jesus. Oh, glória. Aleluia. Obrigado, Jesus. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Irmãos, eu quero, com essa palavra, além, aleluia, de te instruir, mediante o que é reino, saber e fazer você entender que quando você lê esse versículo, você não pode olhar para a terceira parte dele, sem antes você ter fincado na sua vida as duas primeiras. Quando alguém olha para o reino e a justiça de Deus, ele já está pensando nas coisas que serão acrescentadas. Só que o que o Senhor ele quer nos ensinar através dessa palavra, talvez nunca passou na sua mente. E aí eu vou falar para você o porquê de muitas coisas estarem dando errado na tua vida. O porquê de muitas das vezes você não avançar naquilo que você desenhou, naquilo que você planejou. Por que a tua casa não está bem, o teu casamento está de mal a pior? Por que você na tua vida profissional está ruim também? Por que tudo que você bota a mão não dá certo, quando a Bíblia diz que aonde eu botar a planta dos meus pés, aquilo tem que prosperar? Hoje você vai sair daqui entendendo em Deus, e se colocar em ação, Deus ele vai mover algo sobrenatural na tua vida. Quem ainda crê nisso aqui? Ou você só crê naquela superficialidade de Deus? Eu ainda creio num Deus que é profundo, um Deus que levanta morto, um Deus que pode curar enfermo, um Deus que pode manifestar o poder dele sobre essa terra. Se tem mais alguém comigo, diga amém. Glória a Deus. A palavra de Mateus, capítulo 6, versículo 33, ela vai falar e vai nos ensinar algumas coisas. Vai nos dar uma orientação. Primeiro, buscar o reino de Deus. Depois que eu achar o reino, eu busco a justiça de Deus. Nós vamos somente nessas duas bases levar semanas aqui, talvez meses aqui. Ao final desse culto, eu vou entregar para você hoje o símbolo da justiça. Mas nós nunca vamos determinar justiça se não entendermos antes o que é reino. Fala para o teu irmão, você sabe o que é reino? Deus te trouxe hoje para aprender o que é reino aqui. A palavra do Senhor ela vai falar, em alguns versículos, reino de Deus. Em outros versículos, reino dos céus. E aí eu me pergunto, qual que está certo? É o reino de Deus ou é o reino dos céus? O reino está no céu ou o reino está na terra? Como que eu entro nesse reino? O que é que eu faço para me tornar participante desse reino? Nessas semanas, essas perguntas serão respondidas para você com base na Bíblia. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quando você pertence ao reino, não tem capeta nenhum que vai tirar a tua paz. Eu uma vez ouvi uma frase que dizia a seguinte afirmação: se a tua paz ela tem qualquer preço, esse preço é caro demais. Não vale a pena pagar, porque um príncipe da paz já morreu para te dar essa paz. Se alguma coisa tira o teu sossego, a tua paz, meu irmão, tá caro. Não existe preço que pague a paz que o Senhor nos deu. A Bíblia diz que Ele não a dá como o homem a dá, mas Ele dá de forma espiritual e sobrenatural. Então entenda uma coisa, quem está pregando aqui para você é um pastor que, apesar dos pesares da vida, está cheio de paz. Entenda, eu já preguei aqui, nós precisamos ser promotores de paz. Quem
promove paz só pode promover aquilo que tem. Se você não tem paz, tu vai promover guerra. Se você não tem paz, você vai promover ódio, você vai promover injúria, difamação, você vai promover aquilo que o diabo quer que você promova. Agora, se você está cheio de Deus, da tua boca só vai sair aquilo que engrandece o nome do Senhor. E o que engrandece o nome do Senhor alimenta pessoas. Ei, meu irmão, dá uma olhada ao teu redor, não aqui na igreja, mas aonde você trabalha, aonde você estuda, e verifique o elo de amizade que você tem, se as pessoas estão alimentadas perto de você, ou se as pessoas estão correndo de perto de você. Você vai entender um conceito de reino aqui. A Bíblia vai dizer que todo Israel, ele é uma nação que ela foi escolhida para o Senhor e pelo Senhor, com um único objetivo: trazer o reino do Senhor à existência na vida de todo ser vivente. Entenda mais uma vez, Israel é o representante real do reino. Deus escolheu aquele povo para ser o seu representante legal e real, para que todos viessem a entender que existe um reino, que existe um céu, que existe um autor e consumador da fé daquele povo. A primeira coisa que eu quero dizer para você, antes de saber o que é reino, eu quero dizer para você o que não é um reino. A Bíblia vai me dizer que o reino dos céus, aleluia, ele é algo que pode ser taxado como muito sobrenatural. Mas eu não entendo na Bíblia que reino de Deus e reino dos céus são coisas distintas. Algumas pessoas vão dizer que reino dos céus está no, e reino de Deus está na... Dizem por aí que o reino dos céus está no céu e que o reino de Deus é a igreja do Senhor. Deixa eu dizer algo para você aqui profundo e profético em nome do Senhor Jesus. Duas coisas. Primeiro, o reino de Deus não é o céu. Eu não sei se isso vai gerar dúvida em você, mas você vai entender um princípio aqui hoje, que vai te fazer passar por cima de todas as barreiras e cadeias. E ainda que se levante Satanás contra a tua vida, o teu sorriso vai estar de orelha a orelha, porque aquele que pertence ao reino, ele já sabe o resultado final de toda e qualquer batalha. Tem alguém que pertence ao reino aqui? Qual é o conceito? O reino dos céus e o reino de Deus não são duas coisas distintas e diferentes. O texto vai dizer, sagrado, e alguns deles, e eu vou citá-los aqui para você, vai dizer que numa certa ocasião, o povo de Israel ele está cativo na Babilônia, e uma das coisas que eles mantêm aceso na sua memória é a lei, é a Torá. Ei, pensa numa coisa, aqui o pregador que sobe no altar, ele se esforça, ele ora, ele jejua, ele lê a palavra, ele busca informação, ele pergunta, ele corre atrás, para trazer um alimento novo, sadio, para você entender a palavra do Senhor e ser um seguidor de Cristo de maneira tal que você represente o reino aonde você andar. E a Bíblia vai dizer que lá em Israel, o povo não fazia isso. Eles não estudavam a palavra diferente para trazer um alimento para o seu povo. Eles liam todos os dias a mesma palavra, incessantemente, que hoje na nossa Bíblia está em Êxodo capítulo 20. E a Bíblia vai dizer que todos os dias eles se reuniam para escrever aquela lei, para ler aquela lei uns para os outros. O que você quer falar com isso, pastor? A Bíblia vai dizer, presta atenção e olha para cá, que o judeu ele tinha um zelo tão perfeito e tão grande para com o nome do Senhor e com a palavra do Senhor, que todos os dias eles ficavam escrevendo a lei. Para quê? Para que a sua mente fosse cheia, para que se algum dia alguém jogasse fora ou rasgasse, ele já sabia o que estava ali. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. E aí o judeu escreve. Só que numa certa feita, Vitor, eles olharam para si e eles entenderam que aquela palavra não poderia ficar só para eles. Eles iriam ter que expandi-la. E aí qual é a brilhante ideia? Olha só, nós precisamos fazer algo, porque o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor, ele não pode, aleluia, ser profanado quando bater na boca de um gentio, quando bater na boca de um hipócrita, de um fariseu. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos substituir
o nome de Yahvé, o nome de Deus, por outra coisa. E agora eles começam a escrever, e agora tudo que leva ao nome Deus, eles estão substituindo, trocando. Por quê? Por que trocar? Porque um dos mandamentos, em Êxodo capítulo 20, versículo 7, ele vai dizer: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em... E esse mandamento, ele vai falar para o judeu: olha, o nome do teu Deus não pode ser tomado em vão, de qualquer maneira, porque o reino ao qual vocês pertencem, o nome dele deve ser reverenciado. Deixa eu dizer uma coisa para você, nessa primeira pincelada aqui da palavra do Senhor. A primeira coisa que você precisa entender é que o reino de Deus e o reino dos céus, eles não são distintos. Esses judeus, eles estavam na Babilônia, e um pouco antes de voltar para a sua terra, após o exílio, após o cativeiro, após a libertação, eles voltam com a lei reformulada para a sua terra. E a Bíblia vai dizer que eles agora estão falando: olha só, nós precisamos, aleluia, além de viver esses mandamentos, fazê-los conhecidos. Mas vai ter gente que vai zombar, vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai falar que coisa de doido. Então nós precisamos não deixar que o nome do nosso Deus seja profanado, ou seja proferido pela boca daquele que não é do reino. Aí a Bíblia vai dizer que eles agora vão trocando tudo. Eles agora vão pegar o Espírito de Deus e vão mudar para o Espírito Santo. Eles vão pegar a casa de Deus e vão botar casa santíssima. Eles vão pegar todos os atributos que davam uma referência direta a Deus, e eles vão colocar santo, santíssimo, excelentíssimo, eterno, longânimo. Agora ele vai mudar tudo aquilo que era o nome de Deus, para que pessoas entendessem que tudo que está debaixo do reino pertence a um eterno. E agora a Bíblia vai dizer que já na era do 3º ou 4º século, se não me falha a memória, um imperador chamado Constantino, da Igreja Católica, ele vai pegar e vai ver que o negócio está confuso. Peraí, antes era Deus, depois virou céus, e agora o que é? O que eu faço? A Bíblia vai dizer que ele pega agora e ele fala: olha, a partir de hoje é o seguinte, não tem mais a mesma coisa, nós vamos dividir. Reino dos céus é uma coisa e reino de Deus é outra coisa. Reino dos céus está lá no céu, é onde nós vamos, e reino de Deus vai ser estabelecido na terra. Porém, a Bíblia ela nunca apoiou isso. Se você ler as parábolas de Jesus, você vai ver que às vezes a gente fica até confuso com o próprio Jesus falando: olha, eu não sei o que é céu, eu não sei o que é terra, eu não sei onde está o céu, eu não sei onde está a terra. Só que a Bíblia vai dizer que o cuidado do povo israelita era o seguinte: eu não posso deixar virar bagunça aquilo que é santo e aquilo que é sagrado. Tem gente que vai ser confrontada aqui nessa noite, mas deixa eu dizer uma coisa: existe o reino dos céus e o império das trevas. Se você não pertence a esse reino, você só pode pertencer ao império. E se eu fosse um pouco mais inteligente, eu pesquisaria o que é um império. Mas como eu não sou tanto, eu só vou falar para você o que é reino. Aleluia. E a Bíblia ela vai dizer que o cuidado que esses israelitas têm, eles vão dizer que além de pegar algo que pode ser escandalizado no nome do Senhor, eles vão transformar aquilo que no original vai dizer Helulu Hashem, que é a profanação do nome, eles vão botar para Kiddush Hashem, que é a santificação do nome do Senhor. Deus ele está falando uma coisa: quando eu santifico o meu nome, tudo aquilo que pertence ao meu reino é santificado juntamente comigo. Deixa eu ver se tem alguém que pertence ao reino dos céus aqui. Ah, meu irmão, aí nós vamos entrar em um processo bíblico agora que vai talvez balançar a estrutura da tua compreensão e do teu intelecto. Ah, meu Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, que entrou nessa quarta-feira aqui hoje, talvez achando que é mais um culto, talvez achando que vai cumprir a tua tabela aqui. Ah, tem um reino estabelecido nesse lugar, e o Deus eterno, ele está aqui nessa noite para mover as estruturas da tua vida e dizer para você quem ele é de verdade na tua vida. Calma, a Bíblia vai dizer que agora
todo aquele que vai citar ou fazer referência ao nome do Senhor, ele precisa fazê-lo com santidade. O israelita, ele poderia até escrever o nome do Senhor, e mesmo escrevendo exige-se alguns cuidados. Não pode rasgar o papel, não pode jogar no fogo, não pode amassar e não pode jogar no lixo. Isso é até hoje. O nome que você pronuncia tão à vontade, lá é lei, é mandamento de reino, para que a boca não pronuncie de qualquer maneira. Êxodo 27, não tome o nome do Senhor em vão. Mas pastor, eu não sou judeu, eu não sou israelita, eu não preciso, aleluia, nem saber isso aí que você está falando. Não, mas tu vai saber. Por que muitas das vezes você chora, por muitas das vezes você está para baixo, porque muitas das vezes tudo aquilo que o mundão, aleluia, vem tentando abafar, consegue ser maior do que você. Por que tudo aquilo que Satanás ele propõe para a tua vida te deixa para baixo? Ah, irmão, você quer ver eu ficar crente? Eu herdei um atributo israelita, é ver Satanás se levantando contra a minha vida. Aí eu fico crente, aí eu fico servo do Senhor de forma tão contínua, porque eu quero mostrar para o inimigo da terra que eu pertenço a um reino que está na terra, mas não é dessa terra. Entenda isso. A Bíblia vai dizer no capítulo 17, versículo 14, se puder vai me ajudando aí, Céu, às vezes a memória foge, que o reino dos céus não é comida e nem bebida. Peraí, então eu já sei que este reino ao qual o pastor está pregando não é comida e não é bebida. Sabe o que Paulo está escrevendo aos Romanos, essa carta? Por que não é comida e também não é bebida? Porque ele está dizendo, olha, esse reino não é palpável, esse reino não é material, neste reino não se entra por porta, esse reino se entra com arrependimento, com quebrantamento, com renúncia. Oh, aleluia. Esse reino não é comida, não é bebida, mas ele é justiça. Oh, aleluia. Eu não sei o que você pensa da tua vida, e nem por que você continua entrando em uma igreja achando que o reino dos céus é a materialidade que você pode ou não ganhar. Eu sei que o evangelho que às vezes sai da minha boca nesse altar, ele é muito desacostumado com o que você ouve por aí. Mas a minha Bíblia só vai dizer que existe uma garantia para que eu tenha coisas na terra: quando primeiro eu buscar o reino, primeiro eu olhar para o reino, primeiro eu viver pro reino. E quando eu falo de reino, aleluia, às vezes a gente pensa que o reino, aleluia, ele é algo que está vindo em meu encontro. A gente canta às vezes, o reino, o céu vai descer, a igreja vai subir. A gente pensa que o reino, aleluia, ele está vindo ao meu encontro. Mas entenda uma coisa, olha para cá e preste atenção. Você só vai ser vitorioso na tua vida quando você entender que você é uma extensão do reino. Fala para quem está do teu lado, tu é extensão do reino. Pecador, sujo, imundo, mas é extensão do reino, porque alguém te chamou para fazer parte desse reino. Aleluia. E a Bíblia ela vai nos dizer que a forma de eu entrar neste reino é me arrependendo, é me quebrantando. Eu quero pregar bastante sobre reino, apesar de dar para você hoje o símbolo da justiça, apesar de dar para você e fazer com você um ato profético. Nada sobre essa terra virá sobre a minha ou sobre a tua vida se nós não entendermos o conceito de reino. Entenda, um reino, ele precisa ser respeitado, porque num reino existe hierarquia. Num reino ele tem uma expectativa que vai gerar além daquilo que é visível.
Paulo ele vai dizer lá em 2 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 5, versículo 7, se não estou enganado, nunca foi por vista, mas sempre foi por fé. Nada que acontece na minha ou na tua vida é pela tua força, tudo é por fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela transforma você em uma criatura, aleluia, em um ser, melhor dizendo, muito mais superior a essa visibilidade terrena. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque quando Deus ele criou Adão e Eva, ele os colocou em um reino para dominar sobre criaturas. Entenda? A Bíblia fala que Deus, ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Deus os criou. Deus criou, formou, gerou os anjos. Os demônios também foram Deus, porque antes eram anjos. Os animais, o sol, a lua, a estrela, o mar, o vento, tudo foi criação de Deus. Só que Deus ele foi um Deus tão bom que ele pega agora o homem e coloca nele a sua imagem e semelhança, o seu ruach, o seu sopro, que não deu a mais ninguém, dá ao homem aquilo que tem dentro dele, coloca dentro do homem, e agora Deus está falando sobre ele. Gênesis: domine sobre os animais, domine sobre toda a criatura na terra. Entenda uma coisa comigo, vem para cá, entenda isso. Quando eu faço parte do reino, eu tenho atributos do reino. Quais são os atributos do reino, pastor Valber? Quando eu estou fora do reino, meu Deus, o reino ele só pode ser estabelecido de formas pautáveis em reino. Se ele não é da terra e não é desse mundo, então ele tem que ser superior e tem que dominar sobre as coisas desse mundo. Por que às vezes nós estamos perdendo para droga? Às vezes nós estamos perdendo para prostituição, estamos perdendo, aleluia, para pornografia, estamos perdendo para adultério, estamos perdendo para a frieza espiritual, estamos perdendo para o foco errôneo do verdadeiro evangelho. Sabe por quê? Ouça isso, e não tenho vergonha e nem medo de falar. É porque não estamos fazendo parte do reino verdadeiro. Sabe por que almas não se rendem mais ao Senhor Jesus? Porque você não quer mais representar o reino, tu quer representar a terra. E aí quando vai abrir a boca para falar de reino, alguém vai olhar e vai falar: que reino que você é, se você é igual a mim ou pior do que eu? Se tu continuar vindo às quarta-feiras, meu irmão, pode ter certeza, vai sair de orelha quente daqui. Mas sai de orelha quente e sai crente, sai representando o reino. Para fazer parte desse reino, precisa ter reverência em primeiro lugar ao rei maior. Pastor Valber, o que é que tem dentro de um reino? Um reino tem uma hierarquia, como eu já disse, mas dentro de um reino, primeiro ele tem que ter um espaço, tem que ter um rei, tem que ter súditos, tem que ter uma ordem. O que é a ordem? O que é a lei do reino? A lei do reino que eu e você pertencemos ou fomos chamados para pertencer é a palavra do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que quando você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, quando você é uma árvore plantada perto da mesa do rei, quando você assiste diante do rei, quando você ouve o conselho do rei, aleluia, você come do que o reino oferece, aleluia. E quando eu como do que o reino oferece, eu vou usufruir dos benefícios que o reino tem sobre a minha vida. Qual é o benefício do reino que Jesus ele deixou para mim e para você? Em meu nome colocaria a mão sobre os demônios, eles seriam expulsos, os enfermos seriam sarados. Toda a palavra que pedirdes em nome do Pai, crendo no Filho, iria receber. Por que é que ainda não recebemos? Porque não estamos no reino. Pastor, mas o senhor também já orou por pessoas e não foram curadas. Oro até hoje por pessoas que ainda não foram curadas.
E às vezes quando eu pego me confrontando com a própria palavra, eu falo: Senhor, talvez eu ainda esteja na porta desse reino, mas um dia eu vou entrar. Eu não largo essa porta de jeito nenhum, eu estou batendo aqui. O conceito de reino o conceito de terra é o seguinte: quando eu estou doente, eu procuro o médico, porque eu preciso de química, eu preciso de antibiótico, eu preciso de coisas naturais, coisas terrenas para me curar. Mas quando eu pertenço ao reino, pega isso, eu dou uma ordem, eu determino, e aquilo que é por fora ou por baixo do reino, tem que obedecer à voz do reino. Até quando nós vamos ficar nessa mesmice ideológica, aguardando a boa vontade do rei em olhar para mim ou olhar para você e ter benevolência? Sabe o que Deus está requerendo de mim, de você hoje? Não é falar a palavra. Falar você sabe falar. Se eu chamasse qualquer um de vocês aqui para dar 2 minutos, fala um versículo. Todo mundo tem um versículo de estimação. Deus, ele não julga o que sai da tua boca, porque a Bíblia diz que antes de sair ele já conhece o que está no teu coração. Por um longo tempo as crianças cantavam aqui: a boca fala aquilo que o coração está cheio. Na verdade eu tive aquilo como uma profecia, porque eu sei que não era verdade na vida de todo mundo que cantava, ou melhor, de quase todo mundo. Não posso generalizar. A boca fala aquilo que o coração está cheio de amor. Representante do reino. Se você cantava aquilo, se você ouve isso, e você canta e não pratica, primeiro, você é hipócrita. Segundo, os hipócritas também não têm lugar no reino. É a palavra que diz. Pastor, mas eu tenho um pecadinho. O Bink falava muito isso aqui pregando. Aquele pecadinho de estimação. Sabe o que é pecadinho de estimação? Pecadinho de estimação é iniquidade. Eu cuido dele com tanto carinho, eu não quero largar ele de jeito nenhum. E a iniquidade, Isaías diz que faz separação entre vós e o teu rei. Quer receber vitória nessa terra? Quando você chegar hoje, sair daquele portão ali para fora, muda o teu caráter, muda a história da tua vida. Quando você mudar a tua vida, você vai mudar a vida de pessoas. Você pensa que é fácil, irmão? A Bíblia fala que nós somos a extensão desse reino. Nós somos aqueles quais, aleluia, representam esse reino. Quando alguém olha para mim e para você, vai ver o reino dos céus. O reino que eu pertenço, ele não é comida, ele não é bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você sabe o que é alegria no Espírito Santo? É você dar risada até daquilo que te machuca, porque você sabe quem você pertence. Você sabe a que reino você pertence. Você sabe o que tem dentro de você. Você sabe que a maior hipocrisia que nós cometemos é orar o Pai Nosso? Vamos orar o Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Olha o que Jairita falava. Vamos praticar o Kiddush Hashem. Santifique o nome do Senhor. Venha a nós o teu reino. Amém. Seja feita. Começou a ficar esquisito. Assim na terra como o pão nosso de cada dia nos dá. A maior mentira vem agora. Perdoa as nossas, assim como nós. Quem já perdoou dívidas aqui? Quem está com disposição a perdoar de novo? Não é comida e não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Já perdoei dívidas, irmãos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não quero julgar caráter de pessoas aqui, mas o nosso reino, ele é justo. O nosso reino tem justiça.
O nosso reino que nós pertencemos, ele tem justiça. A Bíblia vai dizer que ele tem reino, ele tem rei, ele tem súdito, ele tem lei, aleluia. Oh, glória. As leis são os princípios que movem o reino, tem lugar e tem ordem. Sabe quem são os súditos desse reino? Somos eu e você. Nós estamos dentro de um reino cujo qual o nosso rei estabeleceu regras e limites. Parecemos bobos da corte, mas somos súditos de um rei. E aí eu fico te falando, que Deus é esse que nós servimos, que fala uma coisa e a gente quer fazer outra? Que Deus é esse que nós servimos, que manda ir para um lado, mas a gente quer ir para outro, e depois quer fazer campanha como um coitadinho, achando que vai ser abençoado? Irmão, a maior mentira do século é essa. Deus não inclui no reino aquele que não se curva diante das leis desse reino. É triste. Tem versículo para o resto do ano todinho, mas eu vou correr aqui, já perdi até a hora aqui, mas eu vou correr aqui porque a gente vai orar ainda. O reino dos céus, ele só tem esse nome de reino dos céus para que o nome reino de Deus, ele não fosse falado de forma profana por aqueles que iriam zombar. Olha o cuidado com o nome. Uma vez alguém disse para mim, olha, o pobre, a coisa mais valiosa que ele tem é o seu nome. Todos nós ganhamos quando nascemos. Geralmente ele quer um significado. Ele tem um significado. Sabe por que o zelo quanto ao nome do Senhor? Esse zelo é porque esse nome era eterno, era santíssimo, era glorioso, era cheio de glória, cheio de graça. É por isso que esse zelo. E eu e você agora queremos ter atributos terrenos dentro de um reino que não pertence à terra a qual nós estamos. Se você entender essa palavra aqui, hoje, no primeiro dia, você já pode clamar para que a justiça desse reino ela recaia sobre a sua vida. Enquanto você não entender o reino, tu não pode partir para a segunda fase, que é a justiça. Enquanto o reino não ficar estabelecido em você, nunca você vai avançar o estágio para a justiça. Sabe quantas vezes, só no Novo Testamento, a Bíblia faz referência a reino dos céus? 144 vezes. Outras 14 vezes em toda a Bíblia vai fazer uma referência a reino de Deus. Antes dessa lapidação e na boca de Jesus, porque ele era o próprio, então ele poderia falar. Agora o reino como terra, em parábolas, você só vai encontrar 3 ou 4 vezes em toda a Bíblia. Então esse negócio de que o reino do céu veio até a terra, não, é uma extensão. Se eu colocar uma tomada lá fora, lá atrás no céu, e ligar ela aqui, não é a tomada daqui que está indo para lá. A energia de conexão está sendo transmitida através dessa extensão, dessa tomada. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Quando você ocupar a tua mente com as coisas lá de cima, lá do reino, todas as demais coisas aqui serão acrescentadas. Por que acrescentadas, pastor? Porque quando eu estou no reino, estabelecido no reino e vivendo do reino e pro reino, todas as coisas se tornam demais, porque não são necessárias para mim. Se vier, eu estou no reino e o reino me dá justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então aquilo que me falta não me entristece. Ah, pastor, mas eu não consigo. Ah, o senhor já pregou que a tristeza existe para sentir. Mas a Bíblia diz que o choro, o símbolo maior de uma tristeza, ele pode durar uma noite. Uma noite, não é uma semana, não é um dia, não é um ano, não é um mês. É uma noite, porque a alegria de quem está no reino, ela veio ao amanhecer. Jesus. Batista pregou aqui que Deus é atemporal. Não é o mesmo tempo, não é o mesmo cronos, não é a mesma 24 horas, não é o mesmo minuto e segundo que eu e você.
Eu não sei se a noite de Deus é longa, eu não sei se a noite de Deus é curta, mas uma coisa eu sei, meu irmão, está na hora de amanhecer, você está dentro do reino, está na hora de amanhecer para você, está na hora de você entender que você pertence a um reino que não estabelece regras humanas. Está na hora de não aceitar mais as afrontas, as acusações do inimigo. Está na hora de se levantar como alguém que pertence ao reino, que representa esse reino e que vai viver para esse reino. Chega! Chega! O maior favor que nós fazemos para o Senhor não é falar, porque o judeu também não queria falar. O maior favor que você faz para o reino é agir. Só mais um versículo para a gente finalizar. Salmo de número 103, 19. Olha o que a Bíblia vai dizer. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, mas o seu reino domina sobre tudo. Ah, não. Peraí, o trono está até no céu, mas o reino domina sobre tudo. Eu estou querendo dizer que Deus, Ele te deu poder e autoridade não para pisar serpente literal, para pisar em toda a hoste espiritual que tenta bater aquele que está no reino, que tenta jogar por terra aquela palavra que o Senhor te alimentou, meu irmão. Faça como Jesus. Eu não vivo daquilo que tu fala, Satanás, eu vivo da palavra que sai da boca do meu Pai, porque é Ele que falou, Ele que é o meu rei, é Ele quem determinou sobre a minha vida. Jesus está aqui nesse lugar. Por mais que eu grite, por mais que eu fale de forma dura, eu sei que tu vai mudar a história da tua vida com essa palavra. Pastor, mas na outra igreja que eu vou todo errado, todo cheio de pecado, e o profeta profetiza para mim, eu sou abençoado. Eu sou, meu irmão. Traga resultados. Traga resultados. A maior profecia é a palavra de Deus. Eu gosto muito, e Deus me usa às vezes, quando Ele quer. Mas uma vez eu fui num culto, e alguém orou para mim, olhou para mim, e revelou algumas coisas que aconteciam na minha casa. Na ocasião, eu estava construindo. Revelou detalhes. E aí, eu fiquei aguardando a resposta final. E agora, depois da revelação, o que vai ser? Continua? Para? Não para? O que faz? Ele não falou. E quando acabou a revelação, eu fui perguntar ao profeta. Falei, varão, Deus não deu nada não? Vou contar o que é. Na ocasião a minha casa tinha sido condenada. Um engenheiro, né, de grande nome aqui em Seropédica foi lá e falou, joga no chão e faz outra. Não tem mais jeito. E você imagina, anos, irmão, investindo, trabalhando dia e noite. Dormia 4 horas por dia, 2 empregos, dobra, pintava. E aí o profeta foi lá e falou, olha, varão, eu vejo um buraco na tua casa. E é uma casa em construção. Eu vejo um tijolo mole e uma parede caindo. Eu vejo o aterro descendo e indo tudo embora. Aí eu comecei a chorar, né? Tudo de Deus, irmão. Tudo. Mas eu queria saber o final. E aí, Deus? Vai cair tudo? Vou fazer outra? Vai me dar outra? Não vai? Revelou os detalhes. E aí ficou aquela profecia. Tá bom, Jesus, eu sei que o Senhor sabe de tudo isso. Mas e aí? O Senhor está lá na minha casa, eu oro, eu faço campanha, propósito, consagro. Eu sei que o Senhor sabe, mas eu quero saber, fala mais alguma coisa. Porque nós nos emocionamos quando você vê Deus falando contigo, ou quando você vê uma revelação. E eu perguntei ao profeta, depois, quando acabou o culto, ele falou, varão, vai orar e pergunta para Deus. Eu falei, varão, mas eu já faço isso todo dia. O que você me entregou eu já sei, e ele também sabe, eu quero saber o final. Aí ele falou, vou orar e depois eu vou te falar. E aí passado alguns dias, fiquei atrás, né,
jovem, novinho, mais novo um pouquinho do que hoje, 2007, por aí, 2008. Eu fiquei atrás, eu quero saber o que vai acontecer, Jesus. E aí eu acho que o irmão pegou e falou, vou chutar qualquer coisa só para ele parar de me encher o saco. Varão, eis que Deus vai te dar uma casa nova em outro lugar, você vai vender aquilo ali e não vai nem terminar sua construção. Isso foi 2007. E eu fiquei tão triste porque foi uma luta, minha e da minha esposa trabalhando na época, segurando ali, não, Jesus, tem que fazer isso, tem que fazer. Aí eis que um dia chega a irmã chamada Marli, alguns conhecem, passa na rua da minha casa com um negocinho de óleo ungido, e eu lá trabalhando, com pedreiro na época, trabalhando no modo de dizer, né, olhando, e aí ela passa com óleo ungido e joga aquele óleo, e fala assim, olha, papai mandou sair da minha casa e vim aqui dizer para você, que nessa casa vai ter café, só. Aí eu peguei a profecia de uma semana antes, mas vai jogar no chão, vou para outro lugar, vou vender, agora essa vem e fala que vai ter café. Qual das duas profecias você preferia? Com certeza. Não, eu prefiro a do café. Eu falei, não, Jesus, essa que eu quero. Eu não vai jogar no chão não, Deus vai dar um jeito, vai fazer. E aí quando eu falei, conversei com ela, ela falou para mim, olha, se papai permitiu, eu ainda vou vir tomar um café nessa casa. Infelizmente o Senhor a recolheu antes, ela não tomou café comigo. Mas na minha casa tem café, até eu bebo café agora lá em casa. Os primeiros 5 anos nunca não bebia, né? Comecei a beber. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando Deus quiser falar, Deus ele não vai vir revelando o que já é. Deus ele é um Deus de um reino verdadeiro. Ele não revela só presente, ele revela coisas do porvir. Vai ter café nessa casa. Se coloque de pé em nome de Jesus. Tem que segurar. Se eu não segurar, você nem vem no próximo culto. O que fazer quando ele vem aqui? Oh, aleluia! Nós te desejamos hoje aqui, oh meu rei, o que dizer e o que fazer? O que dizer, o que fazer quando... Ah, Jesus! Eu não sei o que você pretende, meu irmão, mas que ser bem-vindo